Se existe um final que eu não vou superar, é o final deste livro aqui. Olá, personas! Eu sou a Tamires e bem-vindos ao TV Tamiwai. E eu estou aqui para um vídeo que eu ainda não sei o que vai dar, eu ainda não sei como falar desse vídeo, porque eu terminei, no dia em que eu estou gravando esse vídeo, eu terminei este livro aqui, que é o terceiro da trilogia Legend, que começa com Legend, a verdade se torna lenda. Tem o segundo livro, que é o Prod, Os Opostos Perto do Caos, e finaliza a trilogia com o Champion, do Caos e da Lenda surgirá um campeão. E essa série, ela se tornou a minha série favorita da vida. Ela ocupou um espaço no meu coração que eu acho muito difícil outro livro ocupar. E, gente, sério, se tem um filme que eu considero o meu favorito da vida, que seria Maze Runner, tá no mesmo patamar Legend como sendo o meu livro favorito da vida, com toda certeza. Eu falei aqui várias vezes, em vários vídeos, eu fazia questão de enaltecer o quanto que eu gostei de Legend. E eu gostei realmente. Cara, ai, eu não superei esse final. Mas vamos por partes, não é mesmo? Eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu fiz deste primeiro livro. Então agora eu só vou falar um geralzão, eu não vou falar exatamente da história em si, porque é basicamente o que eu falei naquele vídeo. O que eu vou falar aqui? Sobre essa trilogia, meus sentimentos e tudo o que essa trilogia trouxe pra mim e que foi muito importante pra mim, de verdade, gente. É incrível, incrível, incrível. Então vamos começar. Tudo começou quando eu fui no sebo. Eu fui no sebo no meio do ano passado, se não me engano. E aí eu lembro que eu já tinha visto este livrinho por lá, pelo Booktube e tudo mais. Tinha gente falando. Eu já tinha visto na Bienal também, barato e tudo mais. Aí eu pensei, por que não levar, não é mesmo? Não tinha por que não. Não tinha outros livros que estivessem me chamando tanta atenção lá no sebo. Eu fui lá pra trocar livros. Esse estava lá, eu falei, quer saber? Vou levar. Trouxe pra casa. Fiquei metade do ano passado inteira com esse livro e mais o começo desse ano não lendo. Só comecei a ler ano passado, em março. E cara, eu comecei a ler e até o final foi divino, assim, sabe? Eu li muito rápido, os capítulos são super curtos, a história foi me instigando de tanto jeito que vocês não têm noção. Primeiro, vamos começar falando do Day, que é um personagem que é muito firme no que ele quer, ele luta muito pelas pessoas que ele ama, assim, tipo, numa garra incrível. Ele faz de tudo, basicamente. Ele acaba se tornando o maior criminoso deste livro aqui, por N coisas que acontecem, e porque ele rouba também pra conseguir dinheiro, pra ele se sustentar e pra ajudar a família dele, principalmente, de uma praga que tá assolando aqui e tudo mais. E cara, o Day é um personagem que eu gosto não gostando. É um personagem que, assim, eu admiro muito o que ele é, a fidelidade que ele tem com as pessoas que ele ama, o quão verdadeiro ele é e o quão forte e sagaz ele vai em cima daquilo que ele acredita, sabe? Ele se tornou o maior criminoso também daqui da República, porque ele também não estava gostando muito desse governo e tudo que estava acontecendo ali, sabe? Ele estava inconformado porque ele nasceu num lugar pobre, a família passava fome, gente. Lata, eu acho que de sardinha, de um tipo de carne, é uma coisa tipo de luxo, assim, que eles não têm o tempo todo. Eles só têm tipo o básico da comida, sabe? E, cara, isso dilacera meu coração sempre que eu vejo isso. E o Day, aqui nesse livro, ele tá separado por alguns anos da família dele, porque ele foi separado pelas autoridades da República por uma coisa X, e ele fugiu, e agora ele se tornou o criminoso mais procurado justamente por causa disso. E aí ele tem como a companheira a
Tess, gente, uma menina que eu achei tão fofa, e a ligação dela com o Day é muito maravilhosa. A amizade que eles têm, assim, sabe? Não precisa se tornar um romance de fato. Eles podem ser amigos, sendo um homem e uma mulher, ou no caso um menino e uma menina, porque ela tem acho que uns 13 anos ou 14, eu não sei direito, aqui nesse livro, e o Day tem 15. E aí acontece um incidente X que faz com que a June, que é outra personagem, que ela viveu num lado rico da República, sabe? Ela tem todo o conforto, todo o luxo que os mais ricos, assim, da República pode ter. Ela viveu numa vida boa e tudo mais. E aí acontece um incidente que faz ela procurar o Day de uma forma pra entregar ele pra República, sabe? Ela já queria ser uma comandante, ela gosta dessa parte de combate, e aí ela vai pelas ruas e ela é muito inteligente, assim como o Day se torna o mais procurado da República e não é pego pela República depois de tantos anos, porque ele é muito inteligente. E a June é muito inteligente também, então é meio que uma luta de inteligências ali entre os dois, ela pra tentar pegar ele, bolar estratégias pra colocar o Day numa emboscada, e ele sacando isso e tomando uma cautela pra não ser pego. Só que eles em um determinado momento se encontram sem saber um quem é o outro, e aí eles vão desenvolvendo um sentimento que aí quando eles descobrem quem é o outro, isso tudo muda e acontecem muitas coisas. A June faz coisas que mais pra frente ela vai se arrepender. E a June, que eu ainda não falei sobre ela é uma personagem muito parecida com Day em questão de inteligência. Na verdade, ela é até mais inteligente, tanto da estratégia quanto em saber, tipo, coisas escolares, sabe? Por exemplo, saber sobre química, física, esse tipo de coisa, ela sabe muito. Enquanto o Day, como ele não teve uma escolaridade, ele só sabe mais por essa parte da estratégia, porque ele teve que descobrir na raça, sabe? Então é muito bom esse jogo dos dois, porque tipo, nenhum dos dois é o sexo frágil, por exemplo. Os dois são muito fortes. A June é uma protagonista forte demais, muito, muito, muito forte, muito... Ai, gente, e o Day, ele reconhece o quanto que ela é forte, sabe? Então, é muito, muito, muito bom. O final desse livro eu gostei bastante, eu achei que teve muita ação, ninguém saiu ganhando totalmente, nunca um mar de flores nessa trilogia, sabe? Nunca acaba o mar de rosas, feliz ou... assim, acaba com uma pontinha de esperança depois de muita tragédia que aconteceu ali no meio, sabe? Tanto que o Day sai daqui, tipo, muito devastado nesse primeiro livro, principalmente por causa da família dele. E aí eu terminei de ler esse livro e falei, nossa, que incrível. Inclusive eu tenho até que falar que, tipo assim, na última página tem uma coisa que fala aqui, porque o Day, ele não é Day de fato, ele chama Daniel. E aí, Day é um nome que ele criou ali e tal. E aí, aqui a June pergunta pra ele: nunca lhe perguntei sobre esse nome de guerra, por que Day? E aí ele responde: porque cada dia significa novas 24 horas. Cada dia quer dizer que tudo é possível de novo. Você pode aproveitar cada instante, pode morrer num instante, e tudo se resume a um dia após o outro. Gente, olha que coisa linda, gente. Vocês não estão entendendo. Day é dia, né, em inglês. E ele fez isso porque é um dia de cada vez e tudo mais. Gente, que mensagem inspiradora. É o meu coach favorito da minha vida. Não sei porque eu não coloquei na tag do Confissões de um Booktuber, que eu vou deixar o link aqui em cima. Foi um ótimo coach, mas eu só fui marcar depois da tag, porque no terceiro livro eles relembram desse coach, me deixou ali com o coração assim. Mas enfim, vamos continuar. E aí o que aconteceu? Fui na biblioteca, né? Eu tava já certa dos livros que eu queria pegar na biblioteca. Cheguei lá, encontro desses dois. Falei o quê? Não me aguento, vou levar. Trouxe os dois e li os dois. E gente,
Esse daqui eu comecei a ler na maratona 24 horas, fiquei meio assim porque tem muita coisa política e tudo mais, então isso me cansa um pouco porque eu não entendo muita coisa, posição política, questões políticas e tudo mais. Mas não é uma coisa muito difícil de saber, sabe? Se você tiver com a mente limpa, você lê assim sem perceber. É porque eu tava num momento que eu já tinha lido muito, então eu já tava meio cansada assim, mas tudo bem. Aí, neste livro, Tae e Juni estão em um lugar diferente, os dois juntos, e eles têm que fazer algumas coisas. E aí eles se encontram com um grupo de patriotas, que é um grupo rebelde ali da República, que tá contra a República e tenta fazer coisas pra derrubar a República mesmo. E aí eles são meio que recrutados pra esse grupo e são convocados a fazer uma coisa pra esse grupo, pra que esse grupo ajude eles numa coisa que eles estão precisando, que é resgatar alguém que acabou sendo levado pela República no primeiro livro. Eu não sei se eu posso contar muita coisa, mas envolve um assassinato e eles bolam todo um plano. E o que eu percebi nesses livros é que eles sempre bolam um plano para alguma coisa. Eles sempre falam nos mínimos detalhes o que vai ser esse plano, e esse plano sempre acaba saindo de uma forma diferente. Por causa desse plano, a Juni, ela conhece um cara chamado Enden, que eu por um momento me apaixonei por ele, como eu falei no vídeo dos triângulos amorosos em que eu escolhi o crush errado, vai estar aqui em cima também. Só que ao longo do livro eu percebi que eu não gostava tanto do Enden, sabe? Eu só gostei no começo e tal. Mas o Enden me lembrou muito um jeito Maxon de A Seleção, por alguns motivos que você lendo, ou você que já leu, você vai saber. Mas ele é a princípio muito gentil, ele quer fazer a diferença também, só que do jeito certo, sabe? Não querendo ser radical nas coisas, tipo, fazendo as coisas se moverem aos poucos e tudo mais. E tem muita ação, gente, tem muita ação nesse livro, muita ação, muita coisa assim. E o casal, principalmente aqui, eles ficam muito tempo separados. Eles só ficam, tipo, juntos só no começo e no final. Aqui tem uma cena muito fofa que a Juni, ela começa a ficar doente e tal. O Tae, ele pega ela no colo, corre com ela pra fugir de determinadas pessoas. E é muito fofo. O Tae, tipo, tá cansado e tudo mais, mas ele ajuda ela e tudo. Então é muito bom. E nesse livro, a Tess, ela acabou ficando com os patriotas por uma razão. Os patriotas gostam muito dela. Só que aqui a gente percebe que ela dá indícios de ter algum interesse amoroso com o Tae. E por isso eu comecei a não gostar tanto da relação deles, porque eu fiquei pensando, cara, não precisa fazer com que tenha um romance, sabe? Não precisa disso, já tenho a Juni com o Tae ali, o Tae pode ser amigo de uma menina, sabe? Então eu comecei a sentir muito ranço da Tess nesse livro por causa de algumas atitudes dela, mas isso foi resolvido neste livro aqui. Neste livro a gente entende mais sobre o que se passa na cabeça da Tess. Ela tem uma conversa com o Tae e tudo mais. E eu percebo que eu gosto muito dela. Eu gosto do jeito ingênuo e fofo dela, assim como é descrito nos livros. Inclusive são muito bem descritas as coisas nesse livro, cara. Vocês não têm ideia, é muito bom. E esse livro eu nem contei, né, que é uma distopia que passa lá em 2500 e pouco, em que teve inundações. Os Estados Unidos agora virou dois países, que seriam ou a República ou as colônias, que é um país em que tá tendo guerra entre os dois, por disputa de espaço e por a história que teve depois que parou de ser Estados Unidos, que é uma história que eu achei muito incrível. Inclusive, nesse livro aqui a gente conhece mais sobre as colônias e que, tipo, tem gente que idealiza as colônias como um lugar incrível e tudo mais, mas a gente percebe outro lado aqui. Eu achei isso incrível. Aqui, na verdade, foi a disputa entre as colônias e a República pra dar um fim nisso. Mas sempre, como tem muita essa coisa política, dá pra perceber que é muito difícil os políticos pensarem em planos ali pra dar certo pra
todo mundo, sabe? Nenhum dos lugares que tem aqui é bom. Inclusive, aqui é um lugar que é muito bem explorado. Tem inclusive aqui até um mapa, ó, que eu achei incrível, incrível, incrível. E eu acho que dava pra ser muito mais explorado todos esses países novos, com tecnologias e coisas diferentes, e hierarquias diferentes. Eu acho que, cara, dava pra ser muito mais explorado, por isso que eu queria muito mais livros dessa série. Aí aqui vai culminando aí pra uma guerra muito mais acirrada e muito mais disputada entre as colônias e a república, e como tudo isso vai ter esse desfecho, junto com uma coisa que a gente descobre sobre o Day. E aqui o livro começa com o Day e a June por algum tempo separados e tudo mais. Eles brigam muito, eles brigaram muito, bem aqui em Prod. E eles brigam assim por eles não conseguirem se entender de fato. Na verdade, eles pensam uma coisa e falam outra completamente diferente. E nesse livro aqui, o Day, ele tá com um problema. Ele e a June começam aqui separados. E esse problema vai culminando aqui. Ele aqui não tem mais toda uma agilidade que ele tinha nos outros livros por causa de uma coisa X, porque o Day era sempre muito ágil, muito rápido e tudo mais. Mas aqui ele começa a ter algumas crises e tudo mais, então é bem triste também. A June aqui, ela começa a concorrer a um posto na política, rolam ciúmes ali entre o Day e o Enden, que o Day, ele entende ali que tem alguma coisa entre os dois, ele tem um certo ciúmes e tudo mais, e como eles estão muito tempo separados, eles ficam meses assim separados, então é bem essa coisa. E aqui eles também estão tentando descobrir uma cura pra uma praga que tá se alastrando, e nem a República tem essa cura, que ela sempre tinha as curas de todas as pragas, é que ela não tem e tudo mais. Então, ai gente, e o final desse negócio, eu não sei nem o que dizer. Teve uma guerra e teve um desfecho pra essa guerra, de que eu também achei um pouco rápido, porque eu achei rápido quando foi The Build of Darkness, mas aqui eu entendi mais, eu entendi porque que acabou. E o final desse livro, gente, foi assim, de cortar o coração. Em primeiro lugar, depois da guerra, o que aconteceu, nossa, foi uma coisa muito tipo, meu Deus, vai ter morte, não vai ter morte, lascou, não lascou, faz logo alguma coisa, não faz. Foi vários surtos assim, com os personagens, muita ação e tudo mais. E quando tudo acabou, teve muitas consequências. Teve uma parte aqui que pulou 10 anos depois. Nosso casal, June e Day. Que final para este casal. Ai, gente, devia ter um final um pouco melhor. O final foi fofo, mas ao mesmo tempo bem... Tanto que, se você não gosta muito de romance e tudo mais, leia, pelo amor de Deus, que o romance que tem aqui é muito pouco. A cena que mais foi fofa aconteceu nesse livro, e logo depois que essa cena fofa aconteceu, veio um monte de intriga, os dois meio assim um com o outro, então é muito difícil, eles pensam uma coisa e falam outra. Uma coisa que eu achei muito fofa foi anéis de clipes de papel que o Day faz pra June uma vez, que é muito fofo, e depois ela faz pro Day também. Ai, que coisa fofa. Eu nem sei mais o que eu falei nesse vídeo, eu só quero dizer que leiam, tá? Numa das minhas trilogias favoritas da vida. Esse vídeo tá gigante, eu vou demorar 2000 anos pra editar esse vídeo, mas tá tudo certo, porque eu precisava falar todas essas coisas. Eu terminei esse livro aqui não gostando mais tanto do Enden quanto eu gostava antes. E eu tenho que enaltecer o quanto que eu queria que isso daqui virasse uma trilogia de filmes, gente. Mary Lou divulgou a história no Twitter, além de ter falado um pouco sobre algumas curiosidades de sua nova obra. Um personagem que ganhará bastante destaque é Aiden, irmão caçula de Day.
Vai ser uma história sobre o Enden. Deixa eu ver. Em resumo, Rebel envolve o jovem Enden sendo guiado para um lado ruim da sociedade, enquanto Day junto a June tentam salvar dessa fase complicada. Eu acho que o Enden vai ser um serzinho que vai virar rebelde, por isso que é Rebel. Aqui tá falando A Legend Novel, uma novela de Legend. Então vai falar do Enden. O Enden vai querer ser rebelde, um criminoso. Já quero. Eu quero este livro. Eu não sei se tem em português, eu acho que ainda não tem em português. Por favor, lança em português. Por favor, editoras, eu tô precisando continuar essa história, porque não tá superado esse final. Não está superado esse final. Never ends. Mas enfim, vocês ainda vão me ver muito falando de Legend aqui nesse canal, muito sobre essa trilogia. Me aguardem. Mas enfim, um super beijo. Deem like, se inscrevam no canal e tchau!